Perfeito. Bom dia a todos e todas. Bom dia, se você estiver assistindo esse vídeo gravado de noite ou boa tarde. Esse é mais um encontro do nosso grupo de estudos em lógica do GNFIL e dando sequência ao nosso segundo seminário. Qual que é a ideia do seminário? A gente ler alguns textos em grupo e promover uma apresentação e, posteriormente, um debate dos temas que estão lá. Nós fizemos uma votação, a ideia de falar sobre lógica, linguagem e ciência foi o tema escolhido. Nós começamos com Aristóteles, 2 encontros, aonde peguei um texto, um artigo mais recente, que faz uma análise se a lógica de Aristóteles teria algumas questões ontológicas de certo aspecto, e esses vídeos estão gravados. Nessa segunda etapa, a Iesca pegou para si um tema que ela já vem trabalhando no seu mestrado e doutorado, que é o Frege. Nós fizemos a primeira exposição, e lembrando que nós estamos seguindo, não o texto do Frege tão somente, mas principalmente esse livrinho que está aqui, Filosofia da Linguagem, do Alexandre Miller, está no nosso drive de livros, para quem quiser conferir e acompanhar. Eu vou fazer, mais uma vez, aquele comentário que é muito importante, Filosofia envolve ler com tempo. Mesmo esse livro do Miller, fazendo um trabalho de exposição mais detalhado, chega no momento que tem 19 teses, Então, qual que é a tese 1? Eu nem lembro mais, Então, é uma leitura que tem que ser feita, na minha opinião, anotando, com paciência, e a Iesca, pegou esse desafio, e volto a lembrar, eu acredito que Frege é um desafio muito grande, E ela, para nossa felicidade, aceitou mais uma vez esse desafio. Então, a Iesca, meu muito obrigado por aceitar, por estar aqui. Eu queria muito agradecer também ao Carlos, ao Ronald, à Bárbara, ao Marius, que acabou de chegar, a Elison, por estarem aqui assistindo, por faz com que a participação no grupo, que essas apresentações se tornem ainda melhor, Tendo vocês aqui, o grupo também passa a ter um sentido mais amplo, que a gente está realmente fazendo o processo de estudos, Quem não pode, é claro, não tem problema nenhum, mas quanto mais vocês puderem participar, quanto mais vocês puderem ler com antecedência, melhor. Valdeci, seja muito bem-vindo. Eu vou passar, então, a palavra para a Iesca, para a gente já começar. Oi, gente, bom dia a todos. Obrigada, professor, por confiar mais uma vez, E agradeço os colegas também pela presença. Hoje, está bem movimentado aqui o grupo, a gente falar de comunicação. Vou começar a apresentar para vocês. No mês passado, em dezembro, a gente falou sobre o primeiro capítulo, onde ele apresenta a parte assim, mais lógica, mais trabalhosa, mais assim, técnica. Nessa segunda parte, é meio que uma revisão bibliográfica, de onde partiu a teoria do sentido, de onde se iniciou, e as críticas que acompanharam aí, o desenvolvimento dessa tese. Eu gosto muito desse tema, eu escolhi não só por gostar, mas justamente por esse debate, todo que envolve essa teoria. Uma teoria que até hoje você ainda encontra vários desdobramentos. A gente tem Cláudio Costa, que também assim, adoro no mestrado, eu estou focando bastante nele, porque é o mais recente, Eu acho assim, também bem plausível a teoria das restrições que ele desenvolve. Ele também é um nome muito importante, assim, esse quesito de Frege, da filosofia eletroanalítica como um todo. Vamos lá. Então, capítulo 2, ele vai fazer essa introdução, ao sentido. Vocês estão vendo que eu estou olhando cá, porque a câmera está aqui, eu estou olhando para a tela cá. Mas... então, Miller ele começa falando sobre como pensar em sentido e referência é meio que... Não no sentido, primeiro na referência.
é algo intuitivo, né? A gente pensa, às vezes, quando a gente está conversando com uma pessoa, aí você toca no nome de alguém, por exemplo, e aí a pessoa não lembra dessa pessoa que a gente está falando, não tem não tem assim, nenhuma informação que ajude ela a chegar nisso, né? Então a gente vai lá e dá uma descrição, a gente vai lá e lembra alguma situação ocorrida, algum contexto, e isso ajuda a pessoa a entender, né, do que a gente está falando. Mas aí há vários problemas, né, que o Freire tenta resolver com esse sentido, com essa apresentação, né? E aí ele começa fazendo esse resuminho sobre a referência com apenas uma noção intuitiva, que é fácil você ligar, né, que é a iesca, a pessoa iesca. Que é Júlio, pessoa Júlio. O que esse nome faz? Ele nomeia essa pessoa. Então, é meio que chega a ser intuitivo. E aí, há três problemas, né, fundamentais, que é o que leva Frege a desenvolver essa teoria. Quando você vai estudar um tema desse tipo, é meio difícil, né, você manter a centralidade, por assim dizer, porque são tantas críticas que você não sabe para onde olhar, mas vamos apresentar como se, de fato, fosse plausível. Vamos à frente. Tá. E aí a gente vai fazer uma breve recapitulação do que a gente viu, né? Em português. Sobre valor semântico. A gente viu que o valor semântico de uma sentença, ou a referência de uma sentença completa, ela é o verdadeiro ou o falso. Ou seja, qual é a referência da frase? Aí esse está dando aula agora, a referência é o verdadeiro. Uma frase negativa, Júlio está falando agora. A referência dessa frase é o falso. De um nome próprio, é o próprio objeto, né? Então, qual a referência celular, por exemplo? Não é o nome próprio, mas um exemplo. É o próprio celular que eu estou segurando no momento. E das expressões funcionais, como a gente viu, são as funções, né? Essas expressões que tem essa lacuna, tem o lugar daquela incógnita que a gente pode ser de um valor de verdade ou alguma outra coisa. E tudo isso funciona muito bem no princípio da composicionalidade, como a gente falou, né? Como a gente fala de sentença, tem que falar de composicionalidade. A referência das partes, né? E a forma como essa sentença está estruturada, ela que vai levar também ao valor de verdade. O valor de verdade do todo depende do valor de verdade das partes, né? Valor semântico. E aí vem o problema geral, que é de onde Frege parte, né? Será que uma única propriedade semântica é suficiente? Gente, eu vou tirar esse fone porque tá me dando um eco no meu ouvido. Não se... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, vamos lá. Continuando. Será que uma única propriedade semântica é suficiente? Por exemplo, como eu falei, em uma sentença, por exemplo, aqui só existia até então a referência. A gente tinha a teoria referencial, o significado, né? Mas e quando uma frase, por exemplo, ela falha em obter esse valor de verdade, ela não é verdadeira nem falsa, como em situações ficcionais, por exemplo. E como que a gente vai significar isso? Essa frase vai ser simplesmente descartada, ela não vai ter nenhum valor semântico, nenhuma outra propriedade semântica vai ser capaz de encaixá-la em alguma dessas definições. Isso aí meio que é bem contraditório, né, para a filosofia analítica como um todo também, porque a filosofia analítica, ela analisa, a gente sabe que na lógica a gente faz isso também, né? Então, e aí, me levou a falar, né? A linguagem humana é complexa demais para depender de uma só propriedade. Então, de onde surge esse sentido? Basicamente, é sobre a diferença entre expressões, mesmo quando elas se referem ao mesmo objeto. Esse é o problema que Miller chama de o problema da informação, mas é conhecido na tradição analítica como o puzzle de Frege, né? Que ele resolve através do sentido. E aí a validade lógica tem que depender de propriedades que vão além desse valor semântico, além dessa referência, né? E aí a conclusão... Como eu falei inicialmente, a partir do sentido, né? Essas três propriedades. Na verdade, ele tem esses três problemas, e aí ele resolve com o sentido, né?
O primeiro desses problemas é o nome sem portador, né? Que ele chama de nomes vazios, que aí já entra em contextos ficcionais mesmo, como eu falei. Como atribuir valor semântico a nomes ficcionais, ou que se referem a objetos e não se refere a objetos existentes, por exemplo, um unicórnio voador? Como é que a gente vai conseguir se referir a isso? A gente consegue entender o que significa isso aqui. A gente consegue imaginar um unicórnio, mesmo que a gente não tivesse essa imagem na cabeça, a gente conseguiria, né, imaginar, assim, basicamente, até porque a gente desenvolveu isso, né, desenvolveu essa conexão, né, de um animal com um chifre na testa, colorido, enfim. A gente consegue entender, né? Mas a referência, ela falha, porque isso aqui não seleciona nenhum objeto no mundo, pelo menos não no nosso mundo atual. Não seleciona nada. Então, como resolver isso? Ele usa o sentido para tal. Em contextos de crença, né, que aqui já vai a atitude profissional. Em contextos de crença, a gente tem que levar em conta que essa frase, John acredita que Mark Twain é diferente de John acredita que Mark Twain é Samuel Clemens. Mesmo elas sendo a mesma pessoa, essas expressões são correferenciais, elas se referem ao mesmo objeto. Mas há quem saiba quem é Mark Twain e não saiba, né, quem é. Isso acontece muito com famosos, que tem um nome de batismo e tem um nome um nome, né, popular, um nome tipo Anitta, por exemplo. Anitta tem outro nome lá. Outro nome. Ela tem outro nome de batismo. Então, às vezes a pessoa não acredita, mas aqui ele está falando sobre o contexto de crença, aí já vai, de fato, para a crença mesmo, que a pessoa acredita. E aí ele diz que a gente usa um outro tipo de sentido, um outro tipo de referência nesses, mas a gente não vai entrar tanto nisso. E aí ele resolve também essa questão de contexto de crença, introduzindo o sentido. E, por últmo, é a questão do problema da informação, que é o puzzle, né? E aqui entra as afirmações de identidade. Eu acho que a gente já falou disso alguma vez, mas vou lembrar um pouquinho. A sentença, Vênus é a estrela da manhã, é informativa, enquanto Vênus é Vênus, não é. Essa é trivial, porque está afirmando que uma coisa é idêntica a si mesma, né, uma tautologia, e esse aqui é uma informação nova, para quem não saiba. Teve que ocorrer toda aquela descoberta, né, astrológica, para descobrirem que Vênus, a estrela que aparecia pela manhã e à tarde, era uma mesma. Mas aí também entra no contexto de crença, que não acreditava. Mas, de fato, foi constatado cientificamente que a estrela que aparecia de manhã e a estrela vespertina eram a mesma estrela, mas se referiam a ela de formas diferentes. Então, como é que se resolve isso? Por que um chama de estrela da manhã e o outro de estrela da tarde? Porque são expressões correferenciais, elas selecionam a mesma referência, mas possuem sentidos, modos de apresentações diferentes. E aí, basicamente, ele resolve essa questão desse puzzle assim. Então, por que A igual a A é menos informativo, né, que A igual a B? Porque elas possuem sentidos diferentes. E esse aqui é uma tautologia, né, trivial, e o outro é mais informativo. Aí ele fala agora características do sentido. Assim, é uma teoria muito não mal terminada, mas não terminada. Vários aspectos, por isso que tem todos esses desdobramentos, porque ele não definiu corretamente, assim. Então, eu me questiono muito isso. Como é que ele queria ele queria sistematizar tão bem essa linguagem, tão bem esse quesito lógico, e ele deixou, assim, vários aspectos, várias, né? Aí eu penso também que vai ver, ele deixou essas lacunas para poder ser perpetuado pela história. É um ponto. Então, vamos lá. Ele define, então, o sentido como um aspecto do significado que determina o valor semântico e é aprendido por quem compreende a expressão. Ou seja, o sentido leva à referência. É um caminho, né? O sentido vai levar à referência e esse sentido, ele é público e acessível, no sentido de não ser algo que está na mente do falante, não é algo subjetivo, né? Tá, então, a tese 8, que ele separa lá, o sentido é uma expressão, é um ingrediente do seu significado, que determina o seu valor semântico. A referência denota um objeto e o sentido é o modo de apresentação desse objeto. Aqui leva-se a pensar que a gente vai ter modo de apresentação do objeto e o objeto. Basicamente é isso, ele diz que uma coisa leva a outra. Essa segunda, né, o sentido ligado ao conhecimento. É possível conhecer o sentido de uma expressão sem conhecer o seu valor semântico, ou referência.
resolvendo o problema da informação, como o estudo da manhã e o estudo da tarde. A gente conhece, né, o sentido do estudo da manhã e o estudo da tarde, mas não sabia que selecionava o mesmo valor semântico, a mesma referência, a saber, Venus. Ele resolve esse problema, né, a partir da introdução dessa nova camada de significado, dessa nova propriedade semântica. O sentido é aquilo que é aprendido por quem compreende uma expressão, tornando a comunicação possível. Ou seja, como eu falei, o sentido ele é público e acessível a todo falante competente, que fale a mesma língua que a gente, né? Queira manter uma comunicação. E, por último, o sentido de uma expressão complexa, ou seja, uma expressão completa, né? Uma assertiva, é determinado pelos sentidos constituintes, desculpa, garantindo a sistematicidade da linguagem. Da mesma forma que a referência, né? Que a referência de uma frase é formada pela referência das partes e como ela está organizada. A mesma coisa, o sentido, né? Aí, Esca, só dois comentários, pode? As características assim básicas. Deixa eu ver se eu coloquei tudo bem. Deixa eu definir tudo bem. Aí, Esca, você está me ouvindo? Tá, então, resumindo essa parte, o sentido de um nome é distinto de um referente. O sentido é uma coisa, o referente é outra. O sentido ele é público e acessível aos falantes, ok. E o sentido, ele determina o referente, quando este existe. Ou seja, há a possibilidade, como a gente viu acima, de conhecer o sentido e não conhecer a referência, como, por exemplo, em unicórnio, como em cavalo alado, como em algum outro nome ficcional, né? Sherlock Holmes, por exemplo, se encaixam na mesma situação. E aí as implicações dessa teoria, né? As consequências para a parte semântica, é a parte mais de comunicação mesmo. Olha quantas teses, né? Tem nessa segunda parte. Se duas expressões têm o mesmo sentido e as compreende e sabe que elas são idênticas semanticamente. Ele não explicou muito bem como isso aqui acontece, né? A gente, claro, de fato, como eu falei, a gente quando a gente vai ter uma comunicação, a gente às vezes já tem uma certa proximidade, né, com quem a gente está falando, né, com quem a gente está repassando essa informação, e aí vocês vão saber, tipo, por exemplo, do que eu estou falando. Ele quer dizer basicamente isso, né? E nas expressões têm o mesmo sentido, elas são correferenciais, selecionam o mesmo objeto. A gente pode falar de uma mesma coisa de várias formas. Sentido sem referência, uma expressão pode ter, como eu já falei, sentido sem ter um valor semântico. Uma sentença com uma expressão sem valor semântico ela não é verdadeira nem falsa, resolvendo o problema dos nomes sem portadores. Ou seja, como é que acontece uma sentença sem valor de verdade, quando ela possui um nome desse, um nome que não tem referência, né? Porque se a referência do todo é pegada pela referência das partes, então se eu adiciono um nome que não tem, essa parte vai ser falsa. Russell vai explicar esse melhor à frente. Explicar não, mas criticar. Em contexto de crença, a referência de um nome próprio é esse sentido usual, ou seja, o que aquilo de fato é o que o nome de fato diz mesmo. Seja, aqui não é sentido no sentido de modo de apresentação, é sentido de, tipo assim, eu falar de manga e vocês saberem do que eu estou falando. Tipo assim, não, essa manga aqui, eu estou mexendo em mim, vocês vão imaginar que é uma manga da camisa, não a manga fruta. Então, depende do contexto mesmo. A substituição de sentido. A substituição de expressões com o mesmo sentido na sentença mantém o mesmo sentido da sentença inalterado. A mesma coisa com a referência. Ele diz que se a gente pegar uma frase de mesma referência, duas frases que possuem a mesma referência, ou seja, o verdadeiro, né, que é a referência de uma frase, é o verdadeiro ou o falso. Você pega duas frases e a referência dessa, o valor semântico é V, e o da outra também é V, verdadeiro. Então, se eu alterar o uso delas na frase, isso vai permanecer o mesmo. Olha como isso é problemático. Essa é uma frase, né? E o valor de verdade dela é o verdadeiro.
as duas frases são verdadeiras. Então, disse que se eu trocar partes de uma pela outra, ou uma pela outra dentro de uma sentença maior, ou de uma assertiva completa, não vai ter alteração no sentido da frase. E isso não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Do nada está falando de Lula presidente, trocar na frase de a ESCA está apresentando após, tipo, a ESCA está apresentando agora. Ela fala sobre Freire. Não cabe aí eu enfiar Lula é presidente do Brasil. Então, isso aqui é totalmente, né, sem sentido nenhum. Sentido como pensamento. O sentido de uma sentença é um pensamento, sua condição de verdade. A gente viu que a referência de uma sentença é o verdadeiro e o fácil. Qual o sentido de uma sentença? É o pensamento, né, que ela propõe, ou seja, a estrela vista pela manhã é Vênus, é a estrela da manhã. Qual é o sentido dessa sentença? O pensamento que ela propõe. O que é esse pensamento? É a proposição. Isso também é um problema que vai vir mais à frente, porque a gente sabe que um pensamento, né, ele possui proposição, e qual é a função da proposição? É a condição de verdade, né, ser verdadeiro ou falso. Então, já leva a gente a mesma coisa da referência, porque se a referência também de uma sentença é o valor de verdade, aí o sentido vai ser a mesma coisa, e também fica bem, bem complexo de você entender isso, né? Essa questão do pensamento ser uma proposição, a proposição precisar exprimir o valor de verdade, e, enfim, algumas sentenças não o possuem. Mas ele diz em cima que pode ter sentido sim referente. Também a gente vai chegar mais nisso. O valor semântico de uma expressão não é aprendido por quem entende, é apenas o sentido. Ou seja, eu posso estar aqui dando vários modos de apresentação para vocês, várias descrições, Frege não diz isso, mas a gente tem muita leitura descritivista, né, do trabalho dele. Eu posso estar falando de 1000 coisas que vocês não saberem do que eu estou falando. Vocês podem não ligar diretamente à referência do que eu estou falando. E mesmo assim, a comunicação ser bem estabelecida. Aqui falando sobre nomes próprios, né? A expressão aqui é nome próprio. Tá, e aí vem a primeira crítica, que inclusive eu nunca tinha acessado essa informação, né? Essa crítica de Locke. A Locke, no caso. Essa comparação. O que é que Locke diz? Que o significado das palavras está ligado às ideias na mente daquele que as usa, né? E aí, o que é que basicamente ele quer dizer? Que eu só sei o que é um teclado de computador porque eu vejo a imagem, porque eu já vi aquilo antes. Então, se eu não ver aquilo, eu não vou saber o que é, mesmo que descrevam de alguma forma para mim. E Frege não diz isso, que o sentido é objetivo, né? Aprendeu assim, o sentido não é questão de ter ideias ou imagens mentais, ou itens psicológicos privados, ele é totalmente fora isso. Mesmo sendo platônico em algumas partes, ele é totalmente contra. O sentido de uma expressão ele é normativo, objetivo e normativo. Ele constitui uma restrição normativa que determina quais usos daquela expressão são corretos e quais são incorretos. Ou seja, ele disse meio que o sentido já seleciona automaticamente se aquela expressão se adequa ali ou não. E aí Frege usa esse exemplo lá no texto original, né, no artigo sentido de referência, onde, para poder criticar logo, né, para poder fazer esse contraste. Que a referência seria a Lua, lá, o objeto como está dado lá, como ele existe, o corpo mesmo lá. O sentido seria essa imagem aqui, que está aqui no telescópio, né, e todo mundo vai ver o quê? Todo mundo vai chegar à Lua, ou seja, o sentido é o caminho até a referência. A gente vai ver. E a representação, né, a ideia, que é o que o Locke diz, seria essa imagem da retina. Cada um aqui vai ver em uma perspectiva diferente, porque cada um tem uma vivência, cada um depende muito do que a pessoa, né, como um todo. Se for uma pessoa de baixa visão, vai ver uma coisa, e se for uma pessoa que não acredita no universo, né, nas estrelas e tudo mais, essa pessoa vai ter outra visão. Então, o sentido ele é totalmente apartado disso, dividido disso, porque ele é objetivo e ele é acessível, público e acessível a todos falantes. Precisa-se que todos tenham acesso para poder manter uma comunicação justa, né? E aí, vamos começar, né, com as críticas ao nosso querido. Não que eu não tenha feito várias, mas, apesar da elegância, né, a teoria do sentido não está imune a críticas e desafios. Quanto à objetividade,
Como um sentido é objetivo, se diferentes sentidos podem apontar a mesma referência, né? Como é que algo é objetivo, é direto, tem essa referência direta, mas precisa dessa interlocução, desse caminho, como, por exemplo, o Vênus. Vênus está lá, ele poderia ter só uma descrição, claro que hoje a gente não acredita mais tanto nisso, né? A gente busca várias formas de manter a linguagem mais fácil. Só que um filósofo analítico da lógica, ele quer, de fato, sistematizar a linguagem da melhor forma possível, sem essas ambiguidades. Então, qual é o sentido de ser objetivo e possuir essas várias descrições, esse conjunto de descrições associadas a só um nome próprio? A questão dos nomes importadores, né? Que a gente vai ver em Evans, é bem interessante. Mesmo com o sentido, a questão da sentença sem valor de verdade para expressões sem referentes continua a ser um ponto de debate. E é muito grande. Peraí, gente, um minutinho só. Pessoal, continue fazendo anotações, hein? Para que, ao final da apresentação da IESCA, a gente possa esclarecer dúvidas. Pronto, voltei. Essa questão da análise, né, como eu falei acima para vocês, se a gente quer sistematizar essa linguagem de uma forma tão analítica, tão bem sistematizada, é difícil que ela se relacione como um todo com o sentido, com a teoria do sentido, né, com essa propriedade. E a questão da referência direta, que também não é um tema tão latente, não é tão interessante, que é essa questão da referência usual, sentido usual, de discurso indireto, não é tão, assim, falado, né? Tá. E aí, tudo isso aqui se aplica basicamente aos nomes próprios, né? E a gente vai falar de Evans depois, mas antes disso vem Cripe, né? Que ele faz ele muda, assim, essa tá. E aí ele vem com toda essa diferenciação. Como eu falei para vocês, Frege ele não se diz descritivista, mas em diversas partes do texto dele, ele deixa, né, a desejar essa questão de... em alguns rodapés a gente encontra ele dizendo que um nome composto, um nome próprio composto é uma descrição e tal, mas no texto em si ele não escreve nada disso, ele tenta fugir disso. E aí que o Russell vem e diz, né, que um nome próprio é uma descrição disfarçada. E aí, o que é que acontece? Felipe vem, né, com Name Necessity, ele fala sobre essa questão de mundo, né, de designador rígido. E aí, para a gente entender como funciona isso, eu segui meio que a divisão do texto, mas essa parte vai ficar mais clara mais à frente. E aí ele diz que a verdade é necessária, a gente viu isso também na última apresentação, e a verdade contingente. A verdade necessária são aquelas que são verdadeiras, né, e são possíveis em todos os mundos possíveis. Ou seja, 2 e 2 é 4, ele é aqui, ele é em algum outro mundo, em algum outro planeta, enfim. E a verdade contingente são verdades que são verdadeiras no mundo atual, mas que poderiam ser falsas, né, em alguns mundos, como, por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius. E aí, ele argumenta que os nomes próprios, como Aristóteles, eles se referem à mesma pessoa em todos os mundos possíveis. Ou seja, a teoria referencial do significado é a referência de um nome ao próprio objeto ao qual ele designa. Ou seja, ao dizer Aristóteles, eu estou selecionando Aristóteles, não importa onde esteja. E isso torna esse nome próprio, um designador rígido. Ou seja, ele designa o mesmo objeto em todos os mundos possíveis. E já as descrições, né? Não, elas não fazem isso, porque eu posso dar uma característica de Júlio aqui que vai bater com o que Júlio é agora, mas em algum outro mundo possível, não. Ou seja, a descrição ela só fixa a descrição definida, ela só pode fixar a referência de um nome próprio.
mas não constitui o significado. Uma pessoa pode não corresponder a essa descrição. Então, qual era o alvo de Clifford, né, ao falar sobre isso? É de que a ideia russeliana de que referência e verdade podem depender de descrições, sendo que eu posso ter uma descrição aqui nesse mundo atual, né, e nesse mundo possível, e em outro não. Então, um nome próprio é uma verdade necessária, e uma descrição, ela é uma verdade contingente. E também a tese de que nomes próprios têm conteúdo descritivo, ou seja, que toda vez que eu falo de um nome, eu tenho que dar uma descrição. O nome e a descrição. Eu não posso dar só o nome, eu tenho que sempre dar uma descrição. Isso, às vezes, pode não ser verdade, porque também, além dessa questão do mundo possível, há quem não saiba que Aristóteles foi o aluno de Platão. E aí a condição de verdade também fica afetada. E aí que Russell chega, né, com a descrição. Eles têm muitos, assim, muitos embates, por cartas, por tudo mais, assim. Eu quero sempre pesquisar mais sobre isso, porque é bem interessante. Eles estão sempre se alfinetando e até quando o Frege se foi, ainda eles continuaram essa discussão. É bem interessante para a filosofia, né? Da linguagem. E aí o Russell propôs a análise de todos esses problemas, né, sem recorrer ao sentido freguiano, sem recorrer, né, a esse modo de apresentação. E aí o problema, por exemplo, frases como o rei da França é careca não tem referente, gerando um problema para o valor de verdade. Ou seja, se eu não seleciono nada e não tem referência, vai ser o que dessa frase? Nada. E aí Frege diria, né, que o que falta aí é o valor semântico. E o Russell ele responde de outra forma. Ele, de fato, distingue a descrição definida de nomes próprios. Ele diz que os nomes próprios não são descrições, são expressões funcionais. Elas precisam, né, de uma entrada para ter uma saída. Precisam a incógnitazinha precisa ser alguma coisa para poder ela ter o valor de verdade e ser analisada logicamente. E aí ele reanalisa essa expressão por 3 proposições condicionais, né? E aí, ele quer, na verdade, tirar essa visão de que é uma frase semanticamente vazia, que é um nome vazio, para, né, não ter esse descarte. Como é que você vai descartar uma proposição? Se ela vai continuar sendo usada na comunicação como um todo. E aí ele põe essas 3 condicionais. Existe pelo menos um rei da França, existe no máximo um rei da França, e qualquer coisa que seja rei da França careca. Que aqui no lugar de rei a gente poderia colocar o X, né? Aqui. Ele não estava mostrando. E aqui fica a forma lógica, né, de como seria isso. Então, ele descarta isso. E aí, de fato, a frase, ela é falsa, né? Então, ela não é semântica vazia, ela só é uma frase com uma frase falsa, que ela não afirma nada, né, sobre o mundo atual, real. E aí ele ataca, né, o sentido. E aí, para resolver isso, né, ele resolve com a teoria das descrições, que descrições não são nomes próprios e precisam denotar objetos para a sentença ter um valor de verdade. Como o rei da França não caracteriza nada, então o valor de verdade vai ser o falso e só isso acabou. No contexto de crença, ele argumenta que nessas situações as expressões não são nomes genuínos, o que torna a substituição ilegítima, ou seja, se eu trocar na função o X, que teria alguma crença, que teria um nome de algum deus ou algo do tipo, por algum outro nome, isso seria ilegítimo. Também não ia ser considerado, né, uma frase com valor de verdade. Não, a semântica seria vazia. E se as descrições têm funções extensionais, descrições coextensivas teriam o mesmo valor semântico, reintroduzindo o problema da substituição, né? De você trocar algo da mesma referência pela mesma referência e ter o mesmo valor de verdade. O Russell, ao evitar esse sentido, ele parece trazer de volta pela porta dos fundos, porque se ele diz que é uma expressão, ele chegou basicamente no mesmo resultado que Frege. Frege disse que a referência de uma frase de nome sem portador é o quê? O falso, porque não seleciona nada no mundo. Ele disse basicamente, tornando a sentença falsa. E a semântica, eu entendi o que ele quis dizer.
na questão da semântica, de ser uma propriedade semântica. Uma frase ela não pode não ter nada, não ter nenhum significado, né? E aí Frege diz que tem sentido e não significado. E Russell ele faz essa análise lógica de só ser verdadeiro ou falso, independente das propriedades. Então, Russell, ao contrário de Frege, propõe uma explicação da comunicação linguística que não se baseia no sentido. Mas como ele aborda isso? Frege argumenta que a comunicação requer que Smith e Jones associem o mesmo sentido ao nome Bismarck. Russell, no entanto, rejeita a ideia de que nomes próprios tenham sentido. Ele diz que o nome próprio seria uma descrição disfarçada, e o nome Bismarck só é uma abreviação dessa descrição, ou seja, se eu falar com vocês agora do nada de um nome Bismarck, vocês só vão entender se tiver alguma referência. Por exemplo, eu já falei com o Júlio sobre a apresentação de seminário. E aí ele conhece alguns certos pontos. Mas tem algum outro colega que não estava na primeira apresentação, e eu vou precisar dar uma descrição a mais. Por exemplo, algum colega que não estava aqui e não viu qual é o valor semântico dos argumentos, eu vou ter que dar uma explicação a mais. Ou seja, quando eu digo argumento, dentro dessa palavra argumento, tem o quê? Descrições. Eu preciso descrever para que a pessoa acesse de fato esse significado. Ou seja, para Russell, nomes como Bismarck são abreviações das descrições. O problema surge quando pessoas diferentes associam descrições distintas ao mesmo nome. Isso aqui é resolvido pelo sentido e acaba que Russell aceita nessa parte, né? Ele aceita que, de fato, as expressões correferenciais, né? Dizer que são correferenciais resolve esse problema. Então, Smith pensa que Bismarck é o primeiro chanceler da Alemanha e Jones pensa que Bismarck é o mais poderoso homem da Europa. Mas eles não falham em selecionar a mesma referência, né? E aqui é uma passagenzinha do que Miller escreve lá. As palavras comuns, até mesmo os nomes próprios, são, em geral e sem dúvida, descrições definidas. Isso equivale a dizer que o pensamento na mente de uma pessoa, usando um nome próprio, corretamente pode, em geral, somente ser expresso explicitamente se ela substituir o nome próprio por uma descrição, né? Do tipo, aqui mesmo faltou um artigo. É o primeiro chanceler, tem que ter, né? Uma descrição definida, tem como aqui, o mais poderoso homem da Europa. Além disso, a descrição requerida para expressar o pensamento variará para diferentes pessoas ou para a mesma pessoa em diferentes épocas. Por isso que o contexto é tão importante. Ele vai falar isso mais à frente, e a gente não tem tanto essa discussão de contexto nessa parte lógica, né? Os filósofos da linguagem, trabalham mais na linguagem, a comunicação, falam muito mais sobre contexto de uso e tal, mas a gente não vê assim muito em Russell, em Frege, nesses mais que trabalham com a estrutura mais lógica, né, da sentença. E aí ele põe algumas né, não soluções, mas algumas outras, né, alguns outros debates, né, que se seguiram aí mais à frente. E a solução é de Sainsbury. A comunicação é bem-sucedida porque a única coisa constante, desde que o nome seja usado corretamente, é o objeto ao qual ele se aplica, ou seja, a referência, ela está sempre lá, fixada. O que muda, ele meio que, né, corrobora com Frege. Não explicitamente, mas é a mesma ideia. O objeto está sempre lá fixado da mesma forma. A forma como a gente acessa ele, né, que é diferente. A gente usa várias coisas, como eu falei. Eu posso falar de uma fruta aqui e as pessoas não conhecerem, eu tenho que dar uma descrição, mas a fruta está lá, ela permanece a mesma. O modo de apresentação dela, né, que vai mudar, porque o nosso foco é uma linguagem pública e acessível. Porque o foco é na referência. O falante não tenta que o ouvinte compartilhe o seu pensamento exato, mas que tenha o pensamento sobre o mesmo referente, independente da descrição. Outro exemplo tipo assim, eu tenho uma amiga que, às vezes, ela me fala, oi, Jéssica, tu lembra de tal pessoa? Aí eu, não sei não, nunca vi esse nome na minha vida. Aí ela, aquela que foi com a gente ao shopping. Eu consigo associar a pessoa que foi. Mas, por exemplo, a gente tem outra amiga, também da nossa vivência, e se ela falar,
Você lembra dessa pessoa e ela dizer, aquela que foi ao shopping com a gente, ela não vai saber, ela pode não conectar à mesma referência. Esse conjunto de descrições, né? E a referência é pública. Não é necessário compartilhar o pensamento, basta que associadas denotem a mesma coisa, né? E aí essa tese é de fato radical, né? Ele diz que quase não existem nomes próprios, porque, assim, da mesma forma, eu vejo assim que Frege, ele fez isso. Ele, para poder perpetuar essa questão da referência das frases, né? Da referência ser verdadeiro ou falso, ele tentou, pela teoria do sentido, manter isso. Tentou, deixa eu ver como eu posso explicar melhor para vocês. Como se ele tivesse uma coisa para poder motivado toda a teoria, né? Nessa fixação da referência da frase. Entendeu? Vocês estão entendendo basicamente o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, como se ele tivesse interessado em uma coisa, e por isso ele fez a teoria do sentido. Basicamente, eu vejo muito assim. E aí, Russell diz que não existem, ou quase não existem, nomes próprios genuínos. Muitos nomes próprios são, na verdade, descrições definidas disfarçadas. Esse disfarce é essa descrição, mesmo que mental, que a gente tenha, né? Quando a pessoa fala um nome e você não se recorda, na verdade, você, né? E aí faz com que você capte essa referência, né? Ou seja, uma descrição disfarçada. E aí, esse exemplo é o original de Frege. Ulisses foi desembarcado em Ítaca enquanto dormia profundamente. Essa frase, ela pode não ter referente, né? Porque a gente não sabe se foi real ou não, mas ela tem um sentido, a gente consegue entender essa frase, né? E aí ele diz que a descrição disfarçada de Ulisses seria o herói da Odisseia de Homero, foi desembarcado em Ítaca enquanto dormia profundamente, ou seja, né, esse nome próprio se transformou em um herói da Odisseia de Homero. E aí diz que os únicos nomes próprios genuínos são as expressões demonstrativas, que mais à frente, com alguns outros pesquisadores, filósofos, como, por exemplo, David Kaplan, ele chama isso aqui de indexical. O indexical, ele depende muito do contexto de uso. Por exemplo, o indexical eu, qual é o referente do indexical eu? A própria pessoa que diz. Mas se outra pessoa usar, vai ser a outra pessoa. Então, elas, de fato, referem-se a dados empíricos imediatos. E, assim, Frege e Russell, eles não se ateram muito a isso, não, essa questão de contexto, como eu falei para vocês. E aí a gente vai para mais uma crítica, né? Strawson e Donnellan, eles falam sobre a referência, né? E aí, essa parte também, assim, eu não foquei muito, porque é muito densa, gente, essa parte. Dessas críticas, eles compartilham, assim, do mesmo pensamento e tal, mas cada um tem uma chavezinha, assim, para, sabe? É diferente, assim. Eles vão para o mesmo caminho, mas por caminhos diferentes. E aí ele faz essa diferenciação, né, Strawson, ele distingue outro tipo de sentença, significativa e insignificante. Ou insignificante e o enunciado produzido por um falante em um contexto específico. Ele diz que mencionar e referir não é o que uma expressão faz por si só, mas sim a ação que esse falante faz. Como eu falei, minha amiga vai falar alguma coisa para mim e eu preciso de contexto, né? E, por exemplo, o rei da França sabe, para ele, não, proferida hoje, ela não é falsa, como um Russell, mas ela falha em expressar uma acessão de valor de verdade. Então, o que ele critica é essa conexão de uma afirmação estar ligada a um valor de verdade, entendeu? Pois a pressuposição da existência do referente não é satisfeita, mas, como diria Kripke, em algum outro mundo possível isso pode ser real. Então, essa verdade, ela é uma verdade contingente, por ser uma descrição. Se fosse um nome próprio, ela seria fixada em todos os mundos. Tá? Se a pressuposição de existência falha, a questão da verdade ou falsidade do enunciado se torna irrelevante, pois não há quem possa ser sábio ou não. Não tem muito mistério nisso.
É bem intuitivo essa parte. E aí vem Donnellan, e ele também é um comentador muito importante de Frege. Eu também estudo bastante ele, leio bastante dele. Ele criticou ele criticou Strauss e também Russell, né, por dizer que o nome é descrição disfarçada. Para ele, a descrição é usada para falar de quem quer que satisfaça a descrição. A mesma coisa da teoria referencial do significado, né? Por exemplo, um detetive diz: o assassino de Smith é insano, referindo-se a quem quer que tenha cometido o crime, supondo que o autor seja insano. Se Smith cometeu suicídio, por exemplo, não é referente e a declaração só é falha. Entendeu? Ele atribuiu algo, não foi um sucesso, a descrição só é falha. E o uso referencial. A descrição é usada para se referir a uma pessoa específica, mesmo que essa não satisfaça a descrição. Por exemplo, um jornalista diz que o assassino de Smith é insano, olhando para Green no tribunal, mesmo que Green não seja o verdadeiro assassino. A referência a Green é bem sucedida, porque a afirmação que ele está falando pode ser verdadeira ou falsa, a gente não sabe, né? Não tem como acessar isso. Mas ele está, de fato, falando algo sobre aquela pessoa, porque ele está indexicando essa afirmação àquela pessoa por estar no mesmo ambiente. Isso também é uma questão de indexicalidade, essa questão de este, aquele, de apontar, esse ato de apontar, né? Também é interessante, mas também não entra nessa discussão aqui de Frege ainda. A principal crítica é, então, que a sua teoria não abrange o uso referencial, de selecionar um objeto. Enquanto Strawson, Donnellan argumenta que a falha de referência em casos atributivos, como aqui de atribuir uma característica a esse Green, que não tem nada a ver, não implica ausência de valor de verdade, porque o uso referencial prova que as descrições podem referir, mesmo sem o referente que satisfaça plenamente a descrição. Né? Tipo assim, eu posso dizer algo de Júlio, diretamente a Júlio, pronto, eu estou usando um modo de apresentação, eu estou chegando no meu referente, que é Júlio, e o valor de verdade não importa nesse quesito, né? E aí vem crítico com essa tentando deixar a teoria referencial do significado para trás, né? Ele propõe essa teoria alternativa à histórico causal. Que o que acontece com o nome? Isso é bem... Ele diz que um objeto, por exemplo, um bebê, ele é nomeado. E essa referência ela é fixada, né? Por ostentação ou descrição. Ostentação, no caso de ser perpetuado. Aí vem essa cadeia de comunicação, né? Como se fosse um caminho. O nome se espalha de ligação em ligação na comunidade linguística através de conversas e interações. Ah, o filho de não sei quem tem um nome. Tem o nome Léo, por exemplo. Ah, o filho do meu primo tem, aquele nome ele é fixado. Ele é como Aristóteles, por exemplo. Né? E aí um falante pode se referir ao objeto, mesmo com conhecimento limitado, desde que esteja conectado a essa cadeia causal, ou seja, essa ligação toda ele chama de elo causal. É uma teoria bem assim também não terminada, são tentativas. A referência não depende do conhecimento descritivo do falante, mas sim de uma conexão causal que remonta ao ato inicial da nomeação. E aí a intenção do falante, né, conta muito. Para evitar contra-exemplos, como do nome Elgar dado a um cachorro. Felipe adiciona que o receptor do nome precisa ter a intenção de usá-lo com a mesma referência de quem ouviu, ou seja, para a gente selecionar aquele mesmo lá da cerimônia de batismo, a gente tem que ter a intenção de estar falando de um ser humano. Mesmo com essa questão da intenção, o exemplo de Marco Polo, que aplicou erroneamente o nome Madagascar, uma ilha, originalmente referente a uma parte do continente, mostra que o quadro de clive ainda existe refinamentos, ou seja, não faz sentido eu dizer que o nome de Júlio foi porque há 1000 anos atrás alguém botou o nome de Júlio e foi numa pessoa, num ser humano, como Júlio é um ser humano. É uma teoria totalmente determinada, né? Não é uma tão necessária. E, basicamente, gente, o capítulo 2 ele fala sobre isso, sobre Frege, sobre como ele resolveu os problemas, né? Esses problemas com a introdução da teoria do sentido. Basicamente isso. Excelente. Aesca, você me ouve?
Está me ouvindo, Aesca? Bom, vamos aguardar que a Aesca nos dê o feedback se ela está nos ouvindo aí ou não. Acho que ela está colocando o fone ali. Queria, então, agradecer a professora Aesca, mais uma incrível apresentação. Incrível não só porque o tema é muito denso, muita coisa, você começa de um ponto, na minha opinião, que parece simples, né? E ela conseguiu colocar isso de uma maneira incrível aí com esse slide, né? E aí nós vamos perceber por que que nós estamos falando de filosofia da linguagem e por que que nós estamos falando também de lógica, né? Eu gosto sempre de frisar para que fique bem claro para todos e todas que esse é um tema de estudos coerente com o objetivo do nosso grupo, né? É porque, como vocês podem ver, há uma mudança, em certa medida, no que estava sendo debatido na filosofia, dentro de um contexto histórico, né, do início do século, final do século XIX, início do século XX, e que é uma discussão do campo da filosofia, né? Um cientista, talvez, não vai se preocupar na sua ciência específica com todos esses detalhes do porquê a gente conhece, sabe que algo é verdadeiro e etc., né? Mas a filosofia ela tem essa pretensão, em muitas situações, de achar uma teoria para escrever as coisas mais gerais, né? E saber por que a frase "o unicórnio que viajou até a casa do Ulisses em Ítaca" é ou não é verdadeira, é interessante porque entra no campo da ficção, entra no campo de falar de objetos que a gente sabe que não existe, mas que dentro do campo da ficção nos permite dizer verdadeiro e falso, né? E o próprio verdadeiro e falso aí precisa de alguma fundamentação para o seu uso dentro de algum tipo de teoria, né? Então, esse olhar para como as palavras, a estrutura dessas palavras em uma frase, uma sentença, é que vai guiar todo o que nós chamamos de filosofia da linguagem. E as respostas que aparecem no final do século XIX e início do século XX, são respostas tratadas dentro de um aspecto lógico, seja por causa da abordagem de Russell, seja porque, ao falar dessa questão de juízo, né, Frege vai trabalhar toda a lógica que nós temos hoje. Então, é importante para vocês que estão aqui hoje, ou que estão assistindo, que fique, na minha opinião, bem claro o porquê desses temas e como eles se relacionam e, mais uma vez, a leitura cuidadosa desses capítulos e de outros mais, como a Iesca colocou aqui, é que vai permitir a vocês, com o passar do tempo, na minha opinião, dominar melhor esse assunto, né? Filosofia não tem como, numa aula rápida, síntese, você dizer, não, entendi tudo, né? O que tem que ir lá e fazer um processo de envolver com a leitura, né? Aí, Iesca, está nos ouvindo? Agora que eu tô vendo aqui, tá todo mundo falando, eu não vi. É porque como eu tô com uma tela adicional, nesse monitor não tem áudio. E aí, como eu tirei o fone, porque estava dando eco, eu não ouvi nada. Eu só saí Não, mas tudo. não tem problema. Então, eu vou abrir agora, que são só essas considerações. Eu vou abrir agora. O João tinha uma pergunta para te fazer, o Valdeci também. João, se você quiser falar agora, para conversar com a Iesca e depois o Valdeci. Estão me ouvindo aí, então? Sim. A Iesca, primeiramente, parabéns. Foi muito boa a sua apresentação. Deu para explorar bastante o tema, né, dadas as condições, porque é um capítulo muito longo, Muito. mais de 60 páginas, eu acho, né, se eu não me engano, para resumir em poucos minutos. Não, na verdade, eu só fazer um complemento quando você estava falando sobre Frege, a questão do sentido da referência, né, que o sentido determina
valor semântico, a referência, no caso, né? Que o sentido, só para ficar um pouco mais claro, no texto ele fala que ele dá as condições necessárias e suficientes, né, para que alcance esse referente. Então, o objeto ele tem que satisfazer essas necessidades, ou essas condições necessárias e suficientes para que ele seja o referente de uma sentença, né? Então, o sentido ele tem esse papel de dessas condições, e se um objeto satisfaz essas condições, é porque ele é o referente daquela expressão. Era só para ficar um pouquinho mais claro para o pessoal que talvez não... Sim. Mas você colocou, por exemplo, se a sentença tem um componente sem referente, ele tem um referente, mas não um valor de verdade. Para Frege, isso não acontece. Para ele, se alguma parte da frase lá, né, e algum componente dessa sentença não tem referente, então a sentença como um todo, ela não tem referente. Isso, queria falar isso mesmo, que não tem valor de verdade para ele, né, no caso, não tem valor semântico. Exatamente. Não é que tem referente, porque o referente é o valor de verdade. Então, se não tem referente, não tem valor de verdade. Agora, Valdeci? Sou eu, estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos, bom dia, professor. Bom dia, Ronald, tudo bom contigo? Bom dia, Erison. Conheci o Erison no curso de inteligência artificial no ano passado. Tinha dúvida, ele tirou minhas dúvidas. Agora eu parabenizo a Iesca, né, nossa colega Iesca, sobre o tema abordado. Sei que eu li esse tema, que eu vi que é bem complexo mesmo, falando sobre a semântica. Agora, a minha dúvida é referente aos nomes portadores de referência, né, que são nomes fictícios. Eu gostaria de saber, esses nomes se atribuem aos nomes dos deuses da filosofia, dos deuses da mitologia? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que aí já entra na parte do discurso indireto, né? No caso de crença, de valor, e não em nome sem portador. Acho que nome sem portador é mais conteúdos ficcionais, da ficção, entendeu? Acho que eu acho que esse outro já entra em contexto de crença, por exemplo. Porque é de fato sobre crença, né? Depende da atitude proposicional do sujeito perante aquela afirmação, aquela proposição. Eu creio que, pelo pouco que sei. Tá bom. Obrigado. Ronald? Bom dia, né? A minha pergunta, ela vai em direção no que o Valdeci disse também, que é sobre os objetos ficcionais, né? Aí eu queria saber o seguinte, quando o problema da autorreferência, né? Porque os discursos ficcionais levam você a ter uma autorreferência. Como é que eu posso sair desse problema? Se você teria Frege não trata isso. Frege não trata sobre autorreferência. Você escreveu aqui no chat qual a representação de frases indiretas que não tem um destinatário específico no princípio da composicionalidade. Uma frase indireta para Frege é essa que possui algo sobre contexto de crença. Uma frase indireta é basicamente isso. Não que possua um destinatário pragmático, que, de fato, selecione algo no mundo, né? Então, não tem essa representação. O princípio da composicionalidade também não define isso, porque você tem um pensamento. O pensamento é uma proposição, essa proposição precisa ter valor de verdade. Então, se ela é de um sentido, se fosse para selecionar algum objeto, que, por exemplo, de um nome sem portador, seria impossível, então ele não se aplica. E ele também não fala em autorreferência, porque a referência ela não se dá, né? Ela chega-se, por Frege, né? Chega-se à referência através do sentido. Então, não há essa autorreferência, há esse caminho semântico. Aí, por exemplo, uma frase indireta, como você colocou ali, seria, por exemplo, Ana acredita que Pégaso voa. A gente entra em contexto de crença, né? É um contexto indireto, é uma frase indireta. Você entendeu essa parte?
Eu entendi. Agora, tem uns que são mais difíceis, né? Como acho que foi você que falou, X é alguma coisa, não me lembro o nome da O frase. rei da França, o rei da França. X é o rei da França, né? Aí você pode dizer que você pode substituir para todo francês existe um X. Esse X seria o rei, ou alguma coisa assim. Não, são três afirmações. São condicionais, na verdade. E como é que Existe pelo menos um rei da França, existe no máximo um rei da França, e qualquer coisa que seja rei da França é careca. É que entraria um X, né, no lugar de rei. E essa sentença ela é falsa, né? Então, A ideia, a falsidade do mesmo jeito. a ideia que nós devemos perceber aqui é que Russell ele percebe o seguinte: é a descrição daquele objeto que importa. É essa descrição devidamente feita que vai levar à consequência do valor de verdadeiro ou falso. Então, eu começo com o rei careca da França. Isso é uma coisa atualmente muito estranha, porque a França não tem rei, muito menos careca. Ok, mas lembrando, nós estamos no ambiente da filosofia, né? Simplesmente falar que isso não tem sentido não é suficiente. Por que não tem sentido? E esse porquê, eu quero que ele seja geral, eu quero aplicar ele em qualquer outra situação. Então não pode ser só nessa frase. Daí a sacada que o Russell tem. Ele vai descrever, mas escrever usando a nossa linguagem, ele vai usá-la até conseguir expressá-la logicamente. E aí, o objeto vira esse X. Além disso, esse objeto tem predicado. Careca, é rei. Essa junção do objeto transformado em X e os predicados, as informações sobre o objeto também transformado em uma lógica, nós podemos dizer isso aqui é falso porque não há o objeto X com essas características. Então, em tese, está aí a teoria do Russell, né? Você pega, faz a transposição para a lógica e depois verifica. Esse X poderia, vamos assim dizer, existir? Se sim, beleza. Se não, é falso. Agora, isso não resolve todos os problemas, porque a gente compreende objetos fictícios e discursa sobre esses objetos fictícios, né? Eu acho que o exemplo do Ulisses, da Ilíada e da... Esqueci o nome do outro livro, agora vocês me perdoem. Da Odisseia, né? Faz com que a gente possa, num curso, numa disciplina de letras ou sociologia, discutir, né? Não, mas o Ulisses ele não foi até a Espanha, ele foi para Ítaca. Ok, beleza, é isso aí mesmo, mas o que nós estamos, no final das contas, conversando, né? Por isso eu chamo a atenção de vocês que o Ellison vai pegar essa bola, né? Porque vai vir alguns filósofos, dentre aqueles que me interessam bastante, e vão falar o seguinte, como Quine, né? Vamos tratar essas coisas junto com a ciência. Nós vamos precisar construir uma teoria científica e aí tratar os objetos da teoria científica de um modo ontológico muito particular, né? E aí o sentido de existir ou o modo de tratar existir passa a ser o tom a apresentar, né? Érico, você mandou uma pergunta aqui no chat, você quer fazê-la por áudio? Ele fala o seguinte, né? Como pode ter sentido se não tem referência? Aí Esse é todo o problema do Frege, praticamente, ali sobre a denotação, né? Ou melhor, é a resposta que ele dá sobre o que um hegeliano poderia dizer que o rei, na verdade, usou uma peruca, né?
Genial, genial, genial. Ele conseguiu tirar uma com o hegeliano ali, foi genial. Mas, assim, a Isca, primeiramente, parabéns pela apresentação. O Valdeci quer fazer uma pergunta. Vou deixar ele fazer, depois eu faço um comentário, tá bem? Referente que a pergunta que o Ronald fez para a Iesca, né? Então, no momento que a Iesca estava comentando a pergunta do Ronald, o professor falou o que eu pensei. É que tem uma parte do texto, né, que eu não sei qual capítulo, né, que inclusive o professor até falou que se o rei da França é democrática, como vai ter um rei? Mas isso daí eu vejo como um sentido referência do contexto. Não é que seja o rei, assim, o rei é o rei da França, não. É um contexto. É esse contexto, né, que às vezes o Bertrand Russell ele refuta Frege, né? Aí é nesse contexto que a gente tem que analisar. Eu estava aqui analisando qual era a página para eu poder ler, mas aí o professor deu esse link que eu aqui mesmo pensei em falar. Na verdade, é porque é uma análise intuitiva, né? Você pensar. A gente sabe que não tem rei da França, não existe um rei da França. Principalmente pelo que você falou, pelo regime que é adotado lá, isso é intuitivo. Mas se eles fossem, por exemplo, escrever isso logicamente, como o Russell fez ali em condicionais, em proposições, isso aí seria levado em conta em uma análise mais profunda. Mas como é intuitivo, não se escreve, Frege não escreve, Russell não escreve, né? A gente sabe que na França não é esse regime adotado. Mas faz parte da análise, né? A filosofia trabalha com essa parte também, né? Isso. Ô, Edson, você vai falar agora e responder o que você falou, mas pode falar. Não, eu gostaria de colocar uma questão, para a verdade, mas fazer uma observação, porque o Frege, né, ele é um cara que ele é anti-psicologismo, né? E isso significa que quando ele está ali falando de lógica, a lógica não é uma descrição dos processos mentais, dos estados mentais das pessoas. Em outras palavras, né, é como se tipo a lógica ela não é um produto do nosso pensamento, né? Pelo contrário, ela é uma estrutura que já está dada e, independentemente se a gente pensasse ou não, ela existiria. Ou seja, ela é como se fosse uma ideia platônica, por assim dizer, e daí muita gente chamava o Frege de platonismo, até chegar a acusar ele de certa forma. Mas ele é meio platonista mesmo, ele é. Né? Ele chega nesse... Assim, mas platonista na questão, porque a gente fala platonista, fica parecendo amor platônico, inacessível, mas não é, ele chega, eu tenho um amigo que ele é platonista, ele está no doutorado agora, a gente discute muito isso, que chega em algumas partes, que Frege dá um toquezinho lá, dá uma encostadinha lá, mas eu entendi o que você falou, que é justamente a parte que ele critica Locke, né, por exemplo, da objetividade do sentido. Ele diz que não é nada mental, não é nada subjetivo, que o sentido não pode ser, porque ele é carregado de emoções, é carregado de... a imagem mental, né? Ela é carregada de emoções, de vivências, de tudo mais. E o sentido não, ele tem que ser público e objetivo. Eu entendi o que você falou. Mas eu vou procurar aí na sua apresentação, eu vou trazer uma partezinha. Eu vou lembrar qual foi a parte que eu e meu amigo, a gente conseguiu chegar nessa. E aí, quando a gente pesquisou, a gente, de fato, fazia sentido. E o meu orientador, ele fala muito isso também. Porque eu também pensava assim, como você falou. Ele não, assim não. Você vai por esse lado aqui que você vai entender que ele é meio platonista, né? Meio... Foi o que eu pensei, né? Quando ele vai colocar que são realidades em si, independente de todo o restante, se a humanidade, né, existisse ou não, né, já estaria dado isso para a lei das lógicas, lei da matemática. Inclusive, né, ele tenta até reduzir, né, a matemática lógica, né, ali é um projeto bem... como posso dizer, ambicioso, né, dele. Assim, é interessante porque isso vai dar pano de fundo para toda essa discussão, depois dele por Russell, com toda a galera, né, que vem depois, e vai dizer, ó, não é por aí não, mas para o Frege parece muito que
ou, né, as leis da lógica são da lógica, da ciência, né, da matemática, são a realidade objetiva, a gente não conseguiria fazer, né, lógica, matemática e ciência, né? Pelo menos como estava dado lá para o Frege. Só um comentário antes do Valdeci. Nós podemos falar que alguém é platonista, fazendo referência a Platão, mas também existe o platonista com P minúsculo, que é essa leitura do que Platão falou no tempo presente, né? Porque é claro que Platão não estava sendo platonista porque ele era Platão, né? Ele tinha lá a sua teoria e ela foi ressignificada em alguns sentidos, por isso a gente fala o platonismo com P minúsculo, né? E o P maiúsculo seria exatamente o que Platão estava dizendo, né? Valdeci. Referente a que nós estamos falando, será que Frege, ele por si mesmo, assim, eu não tenho, assim, eu já, na faculdade, eu estudei Frege, sim, mas eu não vi, assim, ele se intitulando, entendeu? Como neoplatonista do século XIX para o século XX. Ou será que ele se intitulava e não se expressou isso? Vocês entenderam o que eu quis? Uhum. Assim, É uma dedução. Será que ele, Frege, se intitulava, entendeu? Eu posso me intitular, vamos supor, aristotélico e não falar, e fazer um texto voltado, entendeu? A Aristóteles, puxando o gancho de Aristóteles. eu não sei. Vou falar isso, depois eu falo. Tipo assim, da mesma forma que ele não se auto-intitulou descritivista, né, mas as leituras descritivistas vieram, essa questão do platonismo é o mesmo, né? Porque eu acho que ele é platonista, principalmente em lógica matemática, que é o que ele trabalha. Defende que, deixa eu ver um exemplo, se eu conseguir sistematizar meu pensamento. Sistematizar não, organizar. Ele diz que, por exemplo, ser platonista nesse sentido, de que números, leis lógicas, elas existem objetivamente, entendeu? Tipo assim, independente da mente humana ou dessa parte subjetiva, né? Da linguagem concreta, do mundo físico, né? Não são mentais, não são físicos e pertencem a um terceiro, né? Uma terceira chamada, uma terceira camada, né? Isso no sentido filosófico, né? Sentido filosófico. Que as entidades abstratas, objetivas e não empíricas que você, de fato, experimentou, né? Isso. No caso, estava no mundo das ideias, né? Exatamente. Pode ser mundo das ideias, mas é na questão de ser assim, de possuir essa terceira camada. Não quer dizer que é exatamente como o Júlio falou, eu acho que se encaixa exatamente no que o Júlio falou. Eu nunca tinha ouvido sobre isso, nessa questão. A gente fala platonista, às vezes a gente só pensa nessa terceira camada, né? Exato, né? É por aí, entendeu? Porque a grande questão é sair da subjetividade, entendeu? Sair da efemeridade que vai dar algo que, assim, não é estável, não é válido universalmente, etc. E as leis da lógica são válidas universalmente para o Frege, né? Então, assim como as leis da matemática e da ciência. Então, não tem como a gente colocar isso nessa esfera do subjetivo. Tem que ser na esfera da objetividade mesmo. E aí, né, isso obviamente a gente sabe que um dos primeiros a colocar as coisas desse modo na história da filosofia ocidental foi o Platão, com a sua teoria lá das ideias, né, com a idealidade dele lá. E o que eu ia falar exatamente foi isso que você falou, né? Ele é um platonista, considerado assim, porque tem essa questão do terceiro reino. Eu já li alguns livros que ele considerava que existia um terceiro reino, né, que estaria os sentidos, as proposições, as leis lógicas, e assim como Platão, seria um reino não espacial, nem temporal, não é subjetivo, né, acessível só pela razão. Então, é algo que não é criado por nós, né, mas descoberto. Por isso que ele fala nesse terceiro reino. Um pouco que eu sei, né, mais ou menos isso. Só para fazer um comentário para a gente fechar, pessoal,
E, mais uma vez, parabenizando a professora Esca, muito obrigado de coração. Incentivar qualquer um que quiser, pode fazer uma apresentação, não fique com medo, tá? É lógico que a Esca já está aí, o Frege flui pelo sangue dela já, né? Então, ela já está mais acostumada. Mas se você quiser enfrentar esse desafio, não fique com receios, que eu vou estar aqui sempre para poder apoiar vocês, né? Para dar aquele apoio a mais. E lá no nosso Google Drive tem um livro chamado Filosofia da Matemática, em inglês, e a tradução que eu fiz, que ele vai falar uma coisa interessante sobre isso, só para fechar essa discussão sobre o platonismo. Eu tentei colocar aí na tela, e é interessante que é o seguinte, tá? Realismo do valor de verdade, né? Toda declaração matemática bem formada tem um valor de verdade único e objetivo, que é independente de saber se pode ser conhecido por nós ou provado a partir de nossas teorias matemáticas atuais. Ou seja, essa independência, a matemática, ela existiria independente do ser humano. Frege aceita ambas as formas de realismo. Depois tem uma outra aqui para vocês darem uma lida. Como vimos, ele compara os matemáticos aos geógrafos, que descobrem novos continentes cuja existência e características são independentes de nós. É aquela velha discussão, né? A matemática, ela é criada ou ela é descoberta? Aí, Frege, vocês estão vendo, não tem dúvida sobre isso, né? Ela é descoberta, ela existe independente da gente. É essa independência que leva ao platonismo com P minúsculo que eu falei, porque é algo que existe independente de nós, né? Então, é por isso que falam sobre o platonismo de Frege, né? Mas recomendo ler esse livro. Eu traduzi os 3 primeiros capítulos, já dá para gastar um ano inteiro lendo aí, pensando, na minha opinião. Então, quem tiver interesse, aonde que essa teoria do Frege vai de encontro com a matemática, e ainda mais com o tipo de lógica que ele propõe a fazer para fundamentar a matemática, esse é um bom complemento que nós vimos no primeiro seminário, vimos de uma certa maneira também, né? Mas que eu coloco agora aí como desafio para vocês. É um desafio mesmo. É isso que é filosofia, né, pessoal? Esse desafio de leitura, e mais leitura, e mais leitura, e mais leitura. Aonde isso vai chegar, eu não sei. No projeto de mestrado, por exemplo, eu fiz TCC, e aí no mestrado eu dei uma avançadinha, né, no tema. E eu li esse livro aí, e dos diversos outros que eu li, principalmente assim, os mais próximos a Frege, nenhum deles falava sobre esse tipo de discussão que Miller traz aí. Tipo assim, eu já conhecia separadamente o designador rígido, Frick, que eu tinha lido um pouco do Lenin Necessity, Strauss nem tanto, Dona também li, mas assim, trouxe coisas que eu nem imaginava, porque agora a partir disso eu já tento escrever alguma coisa e tentar para poder compor essa dissertação, né? No final, porque é bem grande, eu estou apavorada. Mas são coisas que a gente nem imagina, que a gente, né? A filosofia tem que ser isso, tem que ser essa discussão, esse aprofundamento sempre que possível, porque é coisa. Bom, então, eu queria agradecer mais uma vez a Esca por aceitar o desafio. Eu queria agradecer ao Elison, João, Valdeci, Bárbara, Carlos, Mário, Daniel, Ronald, que vieram prestigiar a apresentação. Isso é muito importante, a presença de vocês. E as perguntas, dúvidas, que fazem tudo ficar ainda melhor. Mário, a palavra está com você. Desculpa, professor, apertei sem querer, era para fazer o joinha. Então beleza.
Eu vou encerrar a nossa gravação. Você que está assistindo, por favor, participe também do nosso grupo. Se você assistiu e ficou com alguma dúvida, o grupo está lá para você perguntar. Não fique com receios. E nós também não sabemos tudo, né? Se alguém não souber, vamos tentar juntos pesquisar aí esse ponto. Perfeito? Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Então, Parabéns, Jéssica, foi ótimo, viu? Foi ótimo.